Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa universidade. E a entrevistada é Daniele Zangrando, que é ex-aluna de Direito Unimes, campeã pan-americana em 2007, no Rio de Janeiro, foi bronze no PAN em 94, em Mar del Plata, em 99, no Canadá, foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha da história do Mundial de Judô, com apenas 16 anos, no Japão. E participou de 2 Olimpíadas, Atlanta em 96 e Atenas em 2004. Além de inúmeros títulos em Santos, Jogos Regionais, Estaduais e Brasileiro. E nesse papo nós vamos bater hoje com a Daniele sobre sua carreira no judô, dentro e fora. Obrigada, Daniele, por aceitar o nosso convite e conversar com a gente hoje. Prazer, Gabi, eu que agradeço. Para mim, estar na Unimes é sempre estar em casa, porque eu vivi grande parte da minha vida aqui, né? Não necessariamente nesse campus, mas mais na Constituição. Foi grande parte da minha vida, porque minha mãe teve cantina lá, mais de 10 anos. Eu estudei, fiz Direito na Unimes e tenho muito prazer de estar sempre aqui na casa. A honra é toda nossa. Bom, vamos conhecer um pouquinho você. Como é que foi sua infância? Você é aqui de Santos? Eu sou de Santos, sempre fui daqui, e meu irmão fazia judô. Ele começou com 5, na verdade eu comecei com 5 anos, porque ele fazia no Paulo Duarte, era uma academia que tinha aqui em Santos, e eu ficava de fora, sempre imitando os movimentos, e o judô você sempre faz em dupla, né? E um dia ficou faltando alguém para completar a dupla, e ele falou assim, vem logo você aqui para ver se realmente você sabe fazer, você ficar aí de fora imitando. Aí eu fiz direitinho. Você ficava do lado de fora imitando, sozinha aí no cantinho? Que legal. E aí eu entrei para aula, fiz tudo. Quando acabou a aula, a primeira coisa, eu posso continuar, posso voltar? Ele falou, vou falar com seu pai, se ele deixar, tudo bem. Aí meu pai, porque na época não tinha meninas que faziam judô, era só meninos. E aí meu pai falou, deixa ela aí uma semana que ela vai apanhar bastante e vai desistir. E não foi o que aconteceu. Eu me apaixonei pelo esporte. Eu já praticava esporte na escola também. Eu estudei no Marza e lá eu fazia vôlei, handebol, basquete, atletismo. E o judô foi o que mais me conquistou por também, acho que ser um esporte individual. Tinha muito a ver com a minha personalidade. Eu sou leonina também, não desisto fácil e eu gostava muito, mas a minha infância foi bem barinha moleque também. Como eu tenho esse meu irmão que é mais velho, a gente sempre ficava também, além dos esportes que a gente praticava, andava de skate, jogava bola, ficava lá no prédio também brincando e estudando também. Tinha também a obrigação de estar bem na escola. Minha mãe foi professora, então a gente nunca deu trabalho nesse sentido. Seus pais, sua mãe era professora e seu pai? Meu pai era representante comercial. E o seu irmão, continuou no judô? Não, meu irmão chegou até a faixa preta, mas ele se formou em odonto na Unimes também. E hoje ele é dentista e trabalha na área, mas não treina mais. E como é que o judô foi crescendo na sua vida? Olha, foi tudo muito naturalmente. As coisas aconteceram, eu falo que foi muito bom, porque meus pais nunca imaginaram que eu pudesse chegar onde eu cheguei, em disputar uns Jogos Olímpicos, em ser uma medalhista em campeonatos mundiais, em Jogos Pan-Americanos. E eu acho isso ótimo, porque hoje eu vejo muitos pais colocando os filhos no esporte, mas já imaginando que o filho vai jogar bola para ser o Neymar, para ser um Robinho, ou então vai fazer judô para ser um medalhista olímpico. E não foi assim. Meus pais sempre deixaram a gente muito à vontade, e desde o momento ainda que eu já estava no auge da minha carreira, eu tive muitas lesões, né, por conta do excesso de treinamento. E ele sempre falou, olha, quem treina é você, quem batalha é você. A hora que você falar, vou parar, a gente está aqui para te apoiar. Então, assim, muito nova, eu fui para minha primeira Olimpíada com apenas 16 anos. Eu fui a atleta mais jovem de toda a delegação do Brasil.
E foi tudo muito, assim, surpreendente, né? No ano anterior eu conquistei uma medalha no Mundial que até então ninguém nunca tinha conquistado. Então a minha carreira de atleta foi muito precoce. Isso não te assustou? Por ser uma menina? 16 anos é uma menina, né? Né? Então, mas como eu sempre fiz o que eu amava, o judô, eu sempre me gostava muito, eu não tinha nem noção. Pra mim era tão natural, porque eu falava assim, poxa, eu treino para aquilo, eu me dedico para aquilo. Então, na hora da competição, era uma coisa muito natural, eu não me cobrava tanto assim. É claro que ao longo dos anos você vai amadurecendo, vai crescendo, vão vindo as responsabilidades, você vai tendo pressão, às vezes, de patrocínio, de coisas extras que acabam te pressionando. É claro que nos Jogos Olímpicos de Atlanta foi bem diferente de Atenas, que eu já era muito mais madura, já era tinha 24 anos mais ou menos. Em Atlanta eu tinha apenas 16. Eu realmente não estava pronta e preparada para disputar ainda os Jogos Olímpicos e ser cobrada da forma que eu fui. Mas essa geração que é a sua, né, trouxe muitos campeões, né? Como é que foi mais fácil de repente conseguir patrocínio? Foi mais fácil do esporte crescer no país? Ou você acha que não? Não foi nada fácil, foi muito difícil a minha geração. Foi uma geração que estava ainda no início dessa batalha, desse caminho árduo que foi abrir portas, né? Eu fico feliz de ter feito parte dessa história, principalmente do judô feminino, que a minha conquista no Mundial foi uma conquista inédita, escreveu meu nome na história do judô brasileiro e mundial, mas era uma fase muito difícil, era difícil ter patrocínios, a Unimes foi uma das que me apoiaram durante a minha carreira, né? Fiz faculdade aqui com bolsa 100%, que eu acho também isso fundamental para o atleta, porque a gente não pode pensar só no momento da carreira de atleta. Porque a carreira de atleta é curta, né? É curta, você se aposenta muito cedo e realmente é uma dedicação muito intensa para você encerrar uma carreira com 30 anos. E você fala, caramba, você parece que você só sabe fazer aquilo na vida, então você tem que se preparar para uma outra carreira. E, paralelamente, eu fiz direito, fiz jornalismo também na Unisanta, então você tem que ter essa preocupação. Então, mas a questão de patrocínios não era fácil, era um momento que o Brasil ainda não olhava muito o esporte como, é um investimento bacana, tal. Hoje, as atletas de judô que fazem parte da seleção brasileira vivem um momento maravilhoso. Graças a Deus, né? Graças a vocês, né? Sem dúvida. A evolução, eu espero que a tendência seja evoluir, mas eu não acredito muito esse pós-Jogos Olímpicos por conta da situação que a gente está vivendo, política, essa crise financeira. Eu acho que isso vai afetar em todos os sentidos, tanto como estrutura, como patrocínios. Eu acho que pós-Jogos Olímpicos, os atletas vão sentir bastante também. E agora esse ano, o que você acha dessas Olimpíadas? Apesar, como você mesmo diz, dessa confusão total que nós infelizmente estamos sofrendo aí no nosso governo, o que você acha? Olha, eu acredito que os Jogos Olímpicos vão acontecer, assim como aconteceu a Copa do Mundo. Vai ser importante para o Brasil, a gente receber atletas do mundo inteiro. Tenho certeza que vai dar tudo certo, como sempre. No final tudo acaba dando certo, mesmo quem não sabe dos bastidores, né? Aquela coisa, quem faz uma festa, quem está nos bastidores sabe do que acontece de errado, mas quem está vendo de fora não sabe dos problemas. Então, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso, mas eu também acredito... Eu acredito que, assim, atingir a meta que o Comitê Olímpico coloca de estar entre os 10 países como potência dos Jogos Olímpicos, eu acho muito difícil. Conquistar 27 medalhas, dar um salto tão grande de 2012 para 2016, que acho que, se eu não me engano, 2012 foram 15 ou 17 medalhas, é bastante coisa. Mas eu, por outro lado, eu acredito muito que vai ser um Jogos Olímpicos das mulheres. Não sei porquê, mas... essa evolução das mulheres vem acontecendo a cada ciclo olímpico e nesse especialmente eu acredito muito nessa potência das mulheres. A gente vê na maratona aquática, na Marcela Poliana, no judô, nós temos aqui uma atleta da casa que é a Suelen Altman, Mayra Guiar, Érica Miranda, Sara Menezes. No judô pelo menos 5 medalhas, nós temos chances reais. Aí tem Fabiana Múria no atletismo, vôlei de quadra, vôlei de praia, Martina Grael na vela, futebol feminino, handebol feminino com chance também. Então, assim, eu tô com essa expectativa. Não que é uma competição entre homens e mulheres. Todos estão contribuindo
pelo Brasil, disputando, né, para que o Brasil tenha uma boa colocação. Mas eu acho que especialmente esses Jogos Olímpicos vai ser um marco para as mulheres. Então vamos continuar falando das mulheres. Eu queria falar agora sobre esse portal que você está participando, da ESPN, não é? Fala um pouquinho pra gente, como é que é esse portal, do que se trata? Então, é um projeto muito bacana, né, inovador. Na verdade, ele já existe nos Estados Unidos, pela ESPN mesmo, que é a ESPN Woman, e ele já é um sucesso absurdo lá. E ele foi lançado agora no Dia Internacional das Mulheres, no dia 8 de março, aqui no Brasil. E são várias blogueiras, eu sou uma delas. Tem blogueiras ex-atletas, comentaristas, né? No caso eu, Magic Paula, Ana Moser, do vôlei, Flávia Delaroli. Tem também médicas, ginecologista, nutricionista, fisioterapeuta, de todas as áreas. Então, na verdade, é um portal para as pessoas que amam esportes, mas não necessariamente só para mulheres. Os homens também podem curtir, mas ele é feito só por mulheres. Isso que é muito interessante. E não é só atletas de alto rendimento ali, a gente vai falar do esporte como um todo. Sim. Eu vou falar, óbvio, de judô, mas não vou ficar presa só a isso, até por conta da minha formação de jornalista. Eu estou sempre mostrando novos personagens. Outro dia eu fiz uma matéria que ainda vai entrar no portal, que é com senhoras que jogam o vôlei adaptado. Sim. Então elas contam, senhoras de 80 anos, senhoras não, eu falei meninas, contam como o esporte mudou a vida delas. Teve uma que falou, olha, até os 50 eu não tinha saúde, hoje eu tenho uma outra qualidade de vida, eu viajo, eu tenho amigas, o esporte trouxe tudo isso de bom para mim. Então é isso que a gente quer, que as pessoas assistam, se identifiquem e movimentem-se. É isso aí. Anteriormente você disse que um atleta, ele tem, infelizmente, uma vida profissional curta, né? E você fez direito aqui na Unimes. Por que direito? Pois é, né? Eu também às vezes me pergunto. Na verdade, olha, eu conheci meu marido aqui na Unimes também, né? A gente se conheceu na faculdade. Por isso, direito. Eu, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer direito. Eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de injustiças, falo demais, né? Eu falava, caramba, acho que direito tem tudo a ver comigo, né? E eu sempre pensei em prestar concurso para delegada. E aí fiz a faculdade, conheci pessoas incríveis, professores maravilhosos, até o Dr. Ramon hoje, que é o diretor da faculdade, foi nosso padrinho de casamento. Eu sou madrinha de casamento dele também, da Fátima, junto com meu marido, com o Maurício, que também é formado na Unimes. Então aí, tá vendo, a Unimes faz parte da nossa vida. Vai seguindo, né? Até no meu casamento foi responsável. E às vezes eu pergunto, caramba, por quê? Mas eu acho que o direito é uma faculdade que te abre um leque muito grande, né? Sim. Você lê bastante, você aprende seus direitos, seus deveres, você tem opção muito grande para concursos, mas era um momento que eu estava ainda muito envolvida com o esporte. E eu tinha acabado de sair nos Jogos Olímpicos, entrei na faculdade, viajava muito com a seleção brasileira. Mesmo assim, nunca tive problema, os professores sempre me apoiaram, sempre olha, perdi a prova, ia lá, refazia, mas nunca tive notas baixas, assim, sempre fui uma boa aluna. E acho que a minha disciplina que eu tinha fora do tatame também me ajudava na sala de aula. Eu tenho um amigo que era o Renato, e ele me ajudou muito também, porque ele é muito inteligente. Então, quando eu chegava, eu sugava ele durante uma semana em casa, me dando aula do que eu tinha perdido. Então, eu sempre corri atrás do que eu perdi. O direito tem muita coisa, né? Eu ia viajar com livros e livros, jornalismo já nem tanto, era bem mais fácil, foi bem mais tranquilo, mas direito é uma faculdade muito interessante. Eu não me arrependo de ter feito, mas a minha mãe fala, por que você não fez educação física? A vida vai encaminhando, né? Pois é. E a OB, você chegou a tirar ou não? Eu fiz a prova, mas eu acabei não passando na segunda fase e acabei deixando de lado, porque eu acabei não trabalhando na área e logo depois fui fazer jornalismo, aí acabei deixando de lado. E o jornalismo? Como de repente te deu um plim de repente fazer jornalismo? Então, eu estava parada de estudar, me formei em Direito em 2001, 97 a 2001, e aí fiquei até
mais ou menos 2004, foi quando eu entrei no jornalismo sem estudar. E eu falei, poxa, acho que eu preciso voltar, não só a exercitar o corpo, mas a mente. Eu sentia falta disso, né? Porque quando você vive naquele meio do esporte, você só fala disso, você só vive isso, chega uma hora que cansa. Você precisa respirar novos ares, né? E eu já tinha trabalhado como comentarista em algumas edições já de Jogos Olímpicos. Eu tinha feito Sydney em 2000 pela ESPN. Tinha feito Jogos Pan-Americanos também em 2003 de Santo Domingo. E aí eu falei, por que não jornalismo, né? E aí gostei, fui fazer, fiz. Me formei junto com os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Foi um ano bem corrido também. Mas deu tudo certo, deu para conciliar bem a faculdade. E ali eu emendei com outros trabalhos paralelos, né? Em 2008 eu trabalhei como freela na TV Tribuna, foi a minha primeira oportunidade que eu falava que era meu patrão, né? Porque o Eduardo Silva, ele sempre foi um amigo muito querido e ele me deu essa primeira oportunidade de mostrar o meu trabalho na TV. E fiquei 5 anos lá como freela, foi muito bacana, foi uma experiência que eu amei. E falava só sobre esporte, né? Sim, era jornalista esportiva mesmo. E, paralelamente, continuava como comentarista de judô. Aí fiz as Olimpíadas de Pequim pela Globo, em 2012, Londres pelo Terra. Fiz Sport TV durante um bom tempo também. E agora voltando à ESPN para ser comentarista nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Olha só, que currículo, hein? E a prefeitura? Como é que está sendo os projetos? Quais são os projetos que estão para sair? Conta um pouquinho para a gente. Hoje eu sou diretora de marketing da Fundação Pro Esporte. Foi uma missão que o prefeito Paulo Alexandre me concedeu, né? E deu essa confiança, né? Apostou no meu trabalho, na minha capacidade. Bem diferente de tudo que eu já fiz, bem desafiador, porque é uma função que eu alio muito o que eu aprendi no jornalismo, porque eu tenho que trabalhar desde a divulgação dos atletas, aí eu conto com os meus parceiros e colegas, como a Natasha, a Maradei, que são as pessoas que também são assessores, né, de imprensa, que a gente tem que trabalhar em conjunto ali, tá todo mundo no mesmo barco, no mesmo objetivo de divulgar os nossos atletas, que isso é importante não só para a cidade de Santos, mas eu vejo o lado do atleta, porque na minha época não tinha ninguém que corresse atrás para mim de buscar uma bolsa de estudo numa faculdade, então eu estou sempre aqui batendo na porta da Unimes, da Unisanta, das outras universidades que dão essa oportunidade que eu também tive. Que o atleta agora, ele não tem que ser somente atleta, ele tem que ser um empresário, né, digamos assim, dele mesmo. E eu acho que isso é muito importante, essa formação profissional, né, como a gente comentou anteriormente. A carreira de atleta passa e depois ele tem que estar preparado para o mercado de trabalho. E sendo atleta, ele tem uma oportunidade de ter uma bolsa de estudo, porque hoje está muito difícil, quem tem condições de pagar uma universidade, né? E eu fico muito feliz que as universidades de Santos ainda veem isso como um bom negócio em apoiar esses atletas. Então, a Unimes é uma delas. A gente tem uma parceria excelente com a Fundação Pro Esporte e a Unimes, que nós temos aqui grandes atletas estudando aqui na casa. Sim. E com chances de medalhas nos Jogos Olímpicos. E também a gente busca parceiros, patrocinadores, a Unimes também é uma delas. A gente tem um projeto também muito bacana lá, que é o Campeão na Escola. E o Campeão na Escola é um projeto que eu levo esses atletas nas escolas municipais, eles contam um pouco da sua carreira e eles depois têm a oportunidade de fazer na prática aquele esporte, aquela modalidade naquele dia. Então você vai levando para várias escolas, várias modalidades durante todo o ano e tentando fazer com que, olha, isso é um exemplo. Sim. Vocês podem seguir esse exemplo. Então, tanto na música ou no esporte, isso vai dar uma oportunidade, de repente, de vocês terem um futuro melhor. Olha o que aconteceu na vida desse atleta. Pode acontecer na sua também. E como é que as crianças recepcionam isso? É uma delícia, é maravilhoso. Então, todos os lugares que nós vamos, eles sempre esperam ansiosamente a parte que a gente
falam, eles não prestam muita atenção, mas na hora da prática todos ficam querendo fazer, nossa, eu quero agora jogar basquete, ou então eu quero fazer judô, e isso é muito bacana, é você dar uma oportunidade. É que o esporte dá oportunidade para as pessoas, né, conhecerem até em outras cidades, né, outras... Sim. Às vezes é aquela coisa, né? O talento tá ali escondido. E você não sabe, mas a gente que já foi atleta, eu vejo alguns e falo, nossa, aquele ali tem biotipo. E já aconteceu. Essa semana, o técnico do handebol já me falou que nós tivemos na escola o ano passado no Avelino, é uma escola municipal, e nós identificamos 3 meninas super talentosas já para a modalidade. E ele já foi buscar essas meninas para fazerem parte do time de base da nossa cidade. Então, Sim, poxa, que legal. Esse, na verdade, não é o objetivo final, mas que também isso faça parte do contexto, e que eles possam, de repente, um dia, né, através daquele projeto, do campeão na escola, poxa, eu conheci aquela modalidade e eu vou fazer essa modalidade. E a possibilidade de ter outros esportes além do futebol, né? Sim, sem dúvida. A gente dificilmente leva futebol, porque futebol todo mundo já sabe, conhece. Normalmente a preocupação é uma parceria com a SEDUC também e a SEMES. Eles indicam para nós, porque eu não gosto de levar uma modalidade que não tenha por perto ou na escola já um trabalho sendo feito, porque aí é uma utopia muito grande. Poxa, tá bom, você trouxe aqui tênis de mesa, mas aonde eu vou fazer isso? Não tenho um centro próximo, eu não tenho uma mesa de tênis de mesa dentro da escola, então por que você trouxe essa modalidade? Não, a gente procura levar modalidades que ou já tem um trabalho sendo feito na escola, ou que próximo tenha um Rebouças, um M Nascimento, para ele poder, se ele teve realmente interesse, ele pode ir lá procurar, que ele vai ter a oportunidade de fazer a modalidade. E agora também a gente está entrando no momento bem próximo aos Jogos Olímpicos, e vamos ter aqui a passagem da tocha olímpica pela cidade no dia 22 de julho, e agora a gente está trabalhando com várias ações que nós vamos fazer até os Jogos Olímpicos, que começa dia 5 de agosto. E você vai ser uma das atletas que vai levar? Ainda não sei. Talvez sim, pode ser que sim, né? Pelo Rio 2016 há essa possibilidade, mas eu tenho certeza que se eu não conduzir a tocha, eu estou conduzindo muito bem o trabalho nos bastidores. Sim, com certeza. Porque a gente está fazendo várias ações para que as pessoas entrem nesse espírito olímpico, entendam o que é os Jogos Olímpicos, o que é essa chama olímpica, porque o significado dos Jogos Olímpicos, dos Aros Olímpicos, é essa união dos povos, né? Sim. São os 5 continentes interligados, e aquela questão de independente de raça, cor, credo. Ali estão todos os atletas juntos, com o mesmo objetivo, e ali todos são iguais. Eu já disputei Jogos Olímpicos, eu já vi o Roger Federer almoçando do meu lado, ali ele é igual a mim. Isso é interessante. Como é que é participar de uma Olimpíada? Você está lá com vários atletas, até mesmo, como você mesmo disse, alguns que você admira. Como é que é? Essa cidade, né? É um momento único do atleta, é o sonho de qualquer atleta de alto rendimento, é estar nos Jogos Olímpicos, porque você realmente convive num clima de Vila Olímpica maravilhoso, você vê realmente os seus ídolos passando ali do seu lado, você tem que ter a cabeça muito boa também para não se deslumbrar, para você encarar aquilo ali como se fosse uma competição a mais ou normal, como todas as outras que você já participou. É claro que tem um peso maior pelo apelo, é uma competição de 4 em 4 anos, que a visibilidade é muito grande, e uma medalha olímpica muda a vida de qualquer atleta. Eu disputei 2 Jogos Olímpicos, ganhei medalha em campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, faltou dos Jogos Olímpicos, mas claro que eu gostaria muito de ter conquistado, mas não me sinto frustrada por isso, porque eu acredito que eu contribuí muito para o meu esporte e para o esporte brasileiro de outras formas, né, conquistando medalhas em Jogos Pan-Americanos, em Mundial, e realmente não deu, mas fui muito bem. Em Atenas eu fiquei em 9º lugar, e hoje estar como comentarista é uma forma de participar indiretamente. Estar aqui na Prefeitura de Santos... Sim, você está construindo a base, né? Exatamente. Ter a confiança que o prefeito me concedeu de estar hoje trabalhando com esporte, podendo estar proporcionando tudo isso que a gente está fazendo pela cidade, mostrando que o ano olímpico também é um ano muito especial. Eu tenho certeza que os santistas vão ficar muito felizes e orgulhosos de acompanhar essa festa. Vai ser muito bacana.
Bom, vamos falar um pouquinho como é que foi se aposentar, digamos assim, só no judô. Como é que foi? Qual foi essa decisão? Olha, na época foi muito tranquila, porque eu sempre tive muito problema de coluna, né? Eu fiz 2 cirurgias de hérnia de disco em 2001 e chegou um momento que as pessoas já duvidavam que eu pudesse voltar a lutar em alto rendimento, mas eu acabei voltando, tanto que eu disputei os Jogos Olímpicos de 2004, voltei muito bem, depois de 2007 Jogos Pan-Americanos, enfim. Mas foi muito difícil porque eu estava com muitas lesões, né? 2 cirurgias na coluna, lesões no quadril. O esporte de alto rendimento, ele acaba não sendo saudável, porque você sempre passa daquele limite dos 100%, né? Eu treinava 3 vezes por dia, chegava às vezes 6 horas. 3 vezes por dia? Ainda tinha que estudar, ainda tinha que descansar, que o descanso é um treinamento também. Treinava de sábado, domingo. Eu deixei de abrir mão de muita coisa da minha vida. Eu não fui no casamento do meu irmão, eu não fui em várias festas. Então, assim, às vezes as pessoas não entendiam, né? Você vive num mundo paralelo, né? Porque você quer conquistar aquele objetivo e você tem que se dedicar muito para aquilo. Então, a vida do atleta ela é muito sacrificante. E as pessoas só veem o lado bom, né? Poxa, que legal, você viaja pra caramba, você tá sempre na Europa, você tá viajando todo o tempo todo. Eu já cheguei a ir para Paris, ficar 5 dias e só conheci o corredor do hotel, porque eu tinha que correr, perder peso, não vi Torre Eiffel, não vi nada. Mas as pessoas acham que aquilo é um glamour, né? E a gente sabe que não é assim, né? É muita dedicação, muito treino e tem também a parte ruim, que são as lesões. Sim. Mas eu falo que se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. E, como eu digo, foi tranquilo na época? Foi, porque eu sabia que o meu corpo não aguentava mais. Estava pedindo já. Que nem o Guga falou, né? Não é que eu queira parar, o meu corpo não aguenta mais essa carga intensa de treinamento. Então, eu tinha que preservar a minha saúde. Eu não tinha mais condições de treinar mais como eu treinava. E quando é melhor você parar do que você começar a perder e aí você ia ficar muito mais... isso do atleta, né? Ele tem que começar a ter consciência, né? Quando ele começa a perder, ele acaba até saindo, né? Exatamente, num momento ruim. Então, é melhor você parar num momento bom e consciente, mas depois de um tempo você sente falta, é normal isso, você começa a falar, caramba, eu acho que eu só sei fazer isso na minha vida. E aí você tem que começar a procurar coisas que preencham isso, né? E o nascimento da minha filha foi muito importante nesse sentido, que aí você vê que a vida não é só isso, né? Sim. O esporte é muito importante, tudo que eu tenho hoje, graças ao esporte, minhas coisas, como é que eu falo, materiais, mas também meu trabalho hoje foi o esporte que me abriu portas para estar onde eu estou hoje. Na TV Tribuna também foi através do esporte que, né, hoje está na ESPN, enfim, tudo por conta da minha carreira de atleta. Porque eu sei que uma pessoa formada em jornalismo que não tem uma carreira de atleta, ele tem que ser realmente muito bom, às vezes, para conseguir chegar a essas pessoas. Sim, com certeza. Porque a gente sabe que é um meio, às vezes, muito de conhecimento, né, de networking, de você conhecer as pessoas certas. Mas, claro, você também tem que ter um certo, não digo nem talento, mas competência também para aproveitar as oportunidades, né? Não adianta a oportunidade aparecer e você não está preparado para aquilo, né? Então, eu digo que a minha filha me ajudou muito nisso, porque ela preencheu muito o meu tempo. E, claro, sem dúvida, é a medalha mais importante que eu já ganhei na minha vida. Hoje, a Lara é a prioridade em tudo, né? Então, tudo que eu faço é pensando nela, é para ela. E é muito gostoso. Você descobriu que estava grávida com 4 meses, é isso? Nossa, porque... muito tempo. Mas aconteceu com a minha mãe isso também, porque ela também continuava menstruando, e aí quando foi ver, eu também tinha problema de tireoide, aí quando fui fazer os exames, eu falei, vamos fazer um exame melhor aqui, vamos pedir também o exame de teste de gravidez, e acabou que eu descobri que estava grávida. Descobriu? Na verdade, eu já estava programada a parar naquele ano, por conta das minhas lesões, né? Eu ia disputar os Jogos Abertos em outubro, eu só antecipei alguns meses e parei antes por conta da gravidez. E você disse, fora do ar, né, que você queria ter o parto normal, né? O que você fez para ter esse parto normal e por que você queria ter o parto normal?
Ah, eu sempre fui medrosa, eu tinha medo de cirurgia. Ao Apesar de eu contrário, ter né? feito 2 cirurgias de hernia de disco e tal, mas eu sempre tive pavor de anestesia, de tudo isso, então eu queria muito o parto normal, eu me preparei para isso, eu fazia yoga, apesar de não ter nada a ver comigo, porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu caminhava, fazia um monte de coisas para me preparar para o parto normal. Mas eu sabia que talvez não fosse possível. Mas a minha médica, desde o começo, ela falou, olha, a gente vai fazer de tudo para você ter do jeito que você quer, mas você tem que estar ciente que pode a bolsa não estourar, você pode não ter dilatação, mas deu tudo certo, foi perfeito, do jeito que eu imaginei. Ela nasceu de parto normal, super saudável, com 3,75 kg, num sábado maravilhoso. Mas o lado atleta também contribuiu muito para isso, porque eu foquei muito naquele momento e naquele momento as contrações vinham mais fortes, tal, eu concentrava e falava assim, não, vamos aguentar firme, que você quer muito isso, porque no fundo eu ia ficar frustrada se ela nascesse de cesariana. Mas óbvio que eu falei para a médica que a prioridade era a saúde dela. Se em algum momento ela estivesse correndo algum risco, porque ela até estava com o cordão enrolado no pescoço, mas foi tudo bem. E aí, vai ter outro quando? Pois é, essa é uma pergunta, todo mundo, né? É assim, eu falo, quando você tá namorando, é quando vai casar. Quando você casa, e aí? Quando vai ter filho? Quando tem filho, quando é o próximo? Então, assim, a Lara, ela mudou muito a minha vida, né? Pra melhor, óbvio. Sim. Mas mudou meu ritmo também, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu viajava muito com o judô. Até o ano passado também eu estava como auxiliar técnica da seleção brasileira. E acabou que eu comecei a ver que não dá, você não é mais dono da sua vida quando você tem um filho, né? Você tem que ter outras prioridades. E ela, como eu falei, é a minha prioridade. Ela é uma criança super feliz, mas ela ainda tem 5 anos. E eu sinto que ela precisa muito da minha presença ao lado dela. E cresce tão rápido, né? É verdade. Graças a Deus eu acompanhei tudo. Ela engatinhar, ela falar... Mas ela precisa do meu apoio também, então eu acabei saindo da seleção brasileira por conta do meu trabalho aqui em Santos, para estar mais presente e também para não deixá-la, às vezes tinha que ficar 10 dias numa competição na Coreia. E ela estava sentindo muito isso e eu também. Acabou que a gente teve que decidir, eu acabei decidindo sair por ela e por mim também, porque eu acho que não posso botar a culpa nela, né? Também tinha a questão do trabalho, mas era importante eu estar, né, junto com ela nesse momento. E esportes? Você faz algum outro esporte além do judô? Pratica o judô ainda? Uma vez por semana? Como é que... Quando eu estava na seleção como auxiliar técnica, eu ainda treinava de vez em quando com as meninas da seleção brasileira, mas claro, né, bem de leve, porque elas estão num outro nível hoje que não dá nem para eu acompanhar. É claro que você não consegue ficar longe, minha vida sempre foi, eu sou apaixonada por esportes, então eu de vez em quando eu dou uma corridinha, adoro esportes radicais, ando de skate e a Lara acaba também gostando disso, porque vê eu fazendo muito. E ela também se apaixona por esportes. A gente joga futebol, natação, surf. E o tênis, na verdade, foi o esporte que eu me apaixonei depois do judô. E eu jogo tênis, na verdade jogo tênis. Eu faço aula de tênis. Eu dei uma paradinha um tempo agora por conta de uma lesão de hernia de disco na cervical. Mas é um vício, eu amo. E às vezes até participo de algumas competiçõezinhas assim de iniciantes, mas é uma delícia. E a Lara, você pensa em colocar, de repente ela ir para a carreira do judô? Ela faz judô? A Lara, ela faz judô na escola uma vez por semana. Já tem aquela pressão da família? Não, pelo contrário, eu não quero que ela faça. Na verdade, eu até finjo que não, você não quer ir, mas ela que pediu para fazer. Ela quis, eu acho que assim, é muito difícil, porque se ela realmente quiser isso para a vida dela, ela tem que saber que ela vai ser muito cobrada e comparada, que eu acho que isso não é saudável para ninguém. Nós temos vários exemplos aí no futebol que não vingaram por conta, né? Você vê o filho do Pelé, né? Vários craques, o filho do Romário, porque sempre fica o filho do Zico, daquela expectativa de ser igual ao pai ou ser igual à mãe. E eu não quero isso para ela, que ela sinta essa pressão. E talvez eu não quero nem que ela seja uma atleta né? de alto rendimento, porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto ela vai ter que se dedicar, abrir mão. Eu falo assim, eu gosto que ela faça esportes,
para ela ter uma vida saudável, estar num ambiente saudável. Então ela faz judô na escola, joga tênis também, faz aula de tênis 2 vezes por semana, faz natação. E se ela quiser ser atleta, vai ser uma escolha dela. Eu vou estar aqui só de fora apoiando. E vai ser difícil, né? Porque a gente fica com o coração na mão, né? É muito mais fácil estar lá dentro, porque quando eu estava de técnica, eu sentia muito isso, né? Às vezes dava vontade de entrar lá dentro e tentar resolver, porque ficar de fora é muito mais difícil. O treino, né, de um atleta, ele tem não só o treino, mas ele tem alimentação, ele tem a fisioterapia. Na sua época tinha também bastante disso. Hoje em dia tem até estudos, né? Estuda o atleta que você vai lutar, para depois você lutar. Existia isso ou isso ainda é muito novo? Como é que é? Na minha época a gente tinha que correr atrás, cada um por si, né, sozinho. Então eu tinha um nutrólogo que fazia a minha alimentação, mas eu tinha que correr, eu pagar do meu bolso, tinha que ter um fisioterapeuta, tinha a ajuda de muitos amigos que às vezes nem cobravam, porque sabia que você também não tinha tanta condição financeira para bancar isso tudo. Enfim, a alimentação, que era muito importante, a fisioterapia. Hoje, a Confederação Brasileira tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, massoterapeuta, que mais? Nossa, tem o estrategista que filma todos os adversários. Isso eu achei interessantíssimo. A gente conversou com a Suelen, ela explicou, eu falei, nossa... eu que levava a minha câmera, pedia para uma colega que não ia lutar naquele dia filmar, nem sempre saía do jeito que você queria. Então, assim, devia ser esculachada, né? Olha aquela espiã. Hoje é uma coisa muito profissional. Então, assim, o atleta hoje não tem nem direito de reclamar de nada. A gente fala desse tempo que eu convivi ali como técnica, a gente até brinca, né, que eles são mimados, são tratados assim até como às vezes criança, porque até a mamadeira que a gente chama lá do suplementos, tal, a nutricionista que vai lá, faz, deixa bonitinho, se deixar dá na boca. Então, é uma outra realidade. É claro que eles merecem serem tratados com esse profissionalismo, porque é o que todo atleta almeja, né? Sim, sim. E infelizmente eu não passei por essa geração, mas é isso que é evolução natural, né? Então a gente espera que sempre melhore, e essa questão do estrategismo já era usada, mas de forma assim, bem amadora. Hoje não. Com o outro, vendo um atleta, comentando. Hoje eles têm um convênio entre os países, por exemplo, o Brasil não pôde ir numa competição no Japão, mas eles têm uma parceria entre Japão, Cuba, França, e eles trocam esses vídeos naturalmente, uma forma que já é um acordo firmado entre eles, e cada um se vira para estudar o seu adversário e fazer da melhor forma na hora de lutar. Mas fica mais difícil, né? O adversário já sabe todas as suas fraquezas, né? E aí você fica, caramba! E agora? Fica também, por mais que tenha essa facilidade, também tem esse outro lado, né? Mas essa é a questão, né, do alto rendimento, né? O alto rendimento é o detalhe que vai fazer a diferença. Quem tiver... Um jogo de xadrez, né? Exatamente, porque você tem que estar bem fisicamente, tecnicamente, psicologicamente e taticamente. Então, legal. Quem tiver, treinou um pouquinho a mais, fez uma coisinha diferente, tem algo a mais, é o que vai ser o campeão naquele dia. E como é que foi ser treinadora? Foi uma experiência diferente, bem interessante. Em alguns momentos, né, você quer realmente estar ali dentro, mas foi muito legal você passar uma experiência que você já viveu como atleta e mostrar para essas atletas mais jovens. Algumas não, porque já eram... Hoje a seleção brasileira é a principal, é a geração mais vitoriosa que o judô feminino já teve. Então ali só tem medalhista olímpica, medalhista em campeonatos mundiais. É muito fácil, né? Porque na verdade ela já sabe o que tem que fazer. Sim. Mas quem vê de fora sempre vê melhor. Então sempre tem um detalhe para você contribuir, para você falar, olha, pega daquele jeito, né? Faz daquela outra forma que vai te ajudar. Então foi muito bom, eu gostei bastante. E qual foi a conquista na sua carreira de judô que foi mais importante para você? Sem dúvida o Mundial Adulto em 95, que foi a primeira do judô brasileiro, e para mim também foi inesquecível e até hoje eu guardo com muito carinho. E a maior dificuldade? As lesões. As lesões é porque são momentos que você realmente pensa se vale a pena. Eu passei dias às vezes na cama sem poder andar,
E ali você vê quem realmente está ao seu lado, né? Que é a tua família mesmo, as pessoas que te amam, porque quando você ganha, você tá cheio de amigos. Mas quando você tá ali um ano sem poder competir, parado por causa de cirurgias, é só tua família mesmo. E como é que foi voltar depois de um ano? Difícil. Difícil porque nem eu estava acreditando mais em mim. E aí eu falei assim, poxa, eu fui participar de uma competição no Campeonato Brasileiro, eu comecei a treinar, eu fui fazer parte física com ele estava fazendo o FEFES aqui, estava no 4º ano, era o Joaquim o Viegas Laja, ele nem estava formado ainda, mas eu falei, pô, eu queria voltar a treinar, mas assim, olha, eu só quero disputar jogos regionais, jogos abertos, eu não quero mais voltar para a seleção brasileira. Aí ele, tá bom, vamos fazer um treinamento, mas você vai voltar para a seleção brasileira. Eu falei, não vou. E aí ele falou, começou a fazer um trabalho muito bom, assim, eu acreditei no trabalho dele, e ele no meu também, no meu potencial, e ele ainda não era nem formado, foi muito interessante também essa troca. E eu acabei indo para um Campeonato Brasileiro e ganhei da atleta que estava titular na seleção na época. Eu falei, ai caramba, acho que agora então dá para voltar. Né? Aí eu acabei voltando, eu disputei Jogos Olímpicos, enfim, aí fui até 2010, quando a Lara nasceu. Você sempre foi muito preparada psicologicamente, né, para que a vida foi te dando. Você começou muito nova, não se deslumbrou. Você teve uma preparação, sei lá, os seus pais, alguém lhe auxiliou? Até mesmo para você parar, como é que... Não, na verdade... Porque foi muitos altos e baixos, né? Na verdade, você vai aprendendo com a vida, né? Eu não tive essa oportunidade de ter esse acompanhamento psicológico que hoje eu acho fundamental para um atleta de alto rendimento. Mas hoje eu faço terapia, que me ajuda muito isso aí a pra entender todo mundo, né? várias coisas. É muito importante todo mundo te ver de fora, você fala, pô, sempre me ver como uma pessoa forte, uma pessoa de fibra, batalhadora. Eu aprendi isso muito com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira. E eu tenho certeza que esse foi o meu maior exemplo dentro de casa. E eu sempre busquei, fui atrás dos meus sonhos sozinha, assim, sabe? Lógico, com o apoio da minha família, mas eu que ia bater na porta de patrocínio, de bolsa na faculdade, o Rubinho cansava, tinha vezes que ele até fugia de mim, ainda foge às vezes, né? Mas eu sempre corri atrás das minhas coisas, então eu sempre fui muito independente muito cedo, né? Com 15 anos, eu já, 13 para 14, né? Fiz a minha primeira viagem internacional para a Europa, sem ninguém da família. Então, amadureci muito cedo, né? Isso foi inevitável. E acabou que eu amadureci também psicologicamente. Mas a gente tem as nossas fraquezas, óbvio. Mas quando você está ali num jogo, né? Que é a luta, é uma competição, você não pode demonstrar isso para o teu adversário. Por mais que você esteja ansioso ou nervoso, é mentira quem falar que nunca ficou nervoso. Antes da primeira luta, qualquer atleta pode ser o melhor do mundo, mas sempre tem aquela adrenalina, aquela ansiedade. Mas depois que passa a primeira luta, tudo ocorre naturalmente, né? Mas teve um período, sim, que eu ficava meio receosa. Quando eu parei e falei, poxa, chega... Eu tô aqui pra fazer o que eu faço todo dia, pô, não tem segredo. Eu treino pra isso, então não pode ser no dia da competição aquilo se tornar um bicho-papão. E aí é quando as coisas fluem naturalmente e tudo vai bem. E pro futuro? O que você almeja? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Que eu fico sempre pensando lá na frente. Mas eu tô procurando controlar um pouco essa ansiedade, deixar um pouco a vida me levar, fazer né? Yoga. Que nem dizia o Zeca Pagodinho, a música, né? Então eu tô começando a ser mais pé no chão, não ficar sofrendo tanto com isso. Mas assim, eu penso, para minha vida no futuro é continuar trabalhando com esporte, seja como na parte administrativa ou de repente voltar como técnica da seleção, né? Estar hoje como comentarista é uma coisa que eu gosto muito, aliar essa questão do jornalismo com a minha profissão, com o esporte que eu sempre amei e fiz com mais intensidade, que foi o judô. Isso eu também estou curtindo muito. Esse novo projeto também da ESPN, eu estou muito animada porque a internet hoje é ilimitada, né? A gente não sabe onde isso vai parar. Sim. Então, estou muito feliz com as pautas que eu tenho feito. Tenho muitos personagens ainda para fazer. Cada dia, várias ideias. Cada dia aparece uma nova e eu fico louca para poder fazer, entregar o material pronto e ver o resultado. Então, isso está me motivando bastante. Estou muito feliz.
E a última pergunta, a pessoa que quer ser um atleta de judô ou qualquer outra modalidade, qual o conselho que você dá? Olha, conselho a gente fala que é difícil, né? Mas assim, o que eu diria é que você tem que primeiro amar muito o que você faz, né? Como qualquer profissão. Você tem que saber que nada cai do céu, nada é fácil, você tem que treinar muito, não basta você ser talentoso, mas você tem que abrir mão de muita coisa da sua vida para se dedicar mais que 100%, que 100% não é o suficiente. Então você tem que ser muito apaixonado por aquilo, mas também trabalhar muito, treinar muito, porque o Bernardinho fala muito isso no livro dele, né? Não basta ter talento, você tem que treinar diariamente para que aquele talento seja resultado, né, de uma vitória. Então é isso, acho que esse é o recado. Olha, obrigada, viu? Obrigada por você vir aqui e mostrar esse lado que eu praticamente desconhecia e estou assim, boba. Imagina, obrigada, Gabi, eu que agradeço o convite, né, da Natasha também, que é uma pessoa que está sempre parceira, né, Maradei, e toda a família Unimes, que, né, eu conheço a família toda desde pequena, eles acompanharam o meu crescimento, não só como pessoa, mas como atleta, e hoje a gente tem uma relação também profissional, e muito disso acho que é por eles me conhecerem, a minha história com a minha família, né, dessa credibilidade. Então eu tenho certeza que aqui na Unimes eu tenho sempre minhas portas abertas. Com certeza. Bom, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se, acessem e curtam a nossa página no Facebook. Prata da Casa tem direção de Stênio Lozada e apresentado por Gabriele Pontes. Um abraço a todos e até mais. A gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu